ninguém conseguia prendê-lo. Correntes e grilhões se quebravam como se fossem de papel. Ele vivia entre os túmulos, longe de tudo e de todos, gritando dia e noite, atormentado por algo maligno que dominava sua alma. Mas quando Jesus se aproximou, o homem, que antes era incontrolável, caiu de joelhos. Só que a voz que falou não era humana. Ela gritou: "O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." As trevas reconheceram Jesus antes mesmo que os homens soubessem quem ele era. "Com minha autoridade?" Jesus perguntou. "Qual é o teu nome?" A resposta foi arrepiante. "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Uma legião romana tinha cerca de 6.000 soldados. Dentro daquele homem, havia um exército de demônios. Mas com uma única palavra, Jesus ordenou que eles saíssem. Os espíritos imploraram para entrar em uma manada de porcos que estava por perto. Jesus permitiu. E assim que entraram, os porcos correram e se jogaram do precipício para o mar. Naquele momento, o homem foi completamente liberto. Ele, que antes era selvagem, agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo. A lição ficou clara para todos que viram. Onde a autoridade de Jesus chega, as trevas não têm outra escolha, a não ser fugir. Essa história revela uma verdade impressionante. O mundo espiritual sabia exatamente quem era Jesus, muito antes de o mundo humano aceitar. Enquanto os líderes religiosos, e até mesmo os discípulos, duvidavam ou demoravam a entender, os demônios não tinham nenhuma dúvida. Nos evangelhos, repetidas vezes, são eles que gritam a verdade em público. Eles declaravam: "Tu és o Filho de Deus." Isso não era uma confissão de fé, mas um reconhecimento de autoridade. As trevas não pedem provas, elas não questionam credenciais. Elas sabem quem tem o poder supremo. É por isso que, diante de Jesus, os demônios não argumentam. Eles tremem, eles imploram, e eles obedecem a uma única ordem. A fé humana pode hesitar, pode questionar, pode buscar sinais, mas no campo de batalha espiritual, a autoridade de Cristo é absoluta e inquestionável. O mundo espiritual reconhece o Rei, mesmo quando o mundo físico ainda está cego. Essa autoridade foi demonstrada de forma chocante no meio de um culto. Imagine a cena. Jesus está ensinando na sinagoga em Cafarnaum. As pessoas estão ouvindo. O ambiente é de reverência e normalidade. De repente, uma voz rasga o silêncio, interrompendo tudo. Um homem possuído por um espírito impuro grita. Mas novamente, não era a voz do homem. Era a voz do demônio dentro dele, que bradou: "Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir?" E então, no meio daquele lugar sagrado, veio a revelação que muitos ainda não entendiam. "Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." O demônio expôs a identidade divina de Jesus para todos ouvirem. E qual foi a reação de Jesus? Ele não gritou de volta. Ele não entrou em um debate teológico. Com calma e poder, ele apenas ordenou: "Cala-te e sai dele." Imediatamente, o espírito maligno sacudiu o homem com violência e saiu, dando um forte grito, sem negociação, sem resistência. Aquele episódio prova algo vital. Nem mesmo os lugares considerados sagrados estão imunes à presença das trevas. Mas, mais importante, nenhuma treva, em lugar algum, pode resistir à autoridade da palavra de Jesus. E essa libertação não se limitava a homens. Havia uma mulher, conhecida por todos nós, que carregava uma dor invisível, uma prisão espiritual, que a consumia. O nome dela era Maria Madalena. A Bíblia nos conta, de forma bem direta, que 7 demônios habitavam dentro dela. Não sabemos os detalhes do seu sofrimento, mas podemos imaginar o tormento de ter sua vida controlada por 7 forças malignas. Quando ela encontrou Jesus, ele não a interrogou sobre seu passado. Ele não a acusou ou a julgou. Ele simplesmente a libertou. Com uma única palavra de autoridade, as 7 correntes espirituais que a prendiam foram quebradas para sempre. A mulher que antes era dominada e oprimida pelas trevas se tornou uma das seguidoras mais fiéis e devotas de Jesus. Ela foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Sua história nos ensina uma lição poderosa. Quem é verdadeiramente liberto por Jesus, nunca mais é o mesmo. A libertação não é apenas o fim de um tormento, é o começo de um propósito. Mas nem sempre a libertação era tão simples para os seguidores de Jesus. Houve um dia em que eles se depararam com um desafio que não conseguiram vencer. Um pai desesperado trouxe seu filho, que era atormentado por um espírito desde a infância. Ele contou que o demônio o jogava no fogo e na água para destruí-lo. Aflito, ele levou o menino até os discípulos de Jesus, esperando um milagre. Eles oraram, eles ordenaram, eles tentaram de tudo que sabiam. Mas nada aconteceu. O demônio não saiu. O constrangimento e a frustração tomaram conta. Foi então que Jesus chegou. Assim que o espírito viu Jesus, ele reagiu com violência,
jogando o menino no chão e o convulsionando. Depois de falar com o pai, Jesus repreendeu o espírito com uma ordem firme: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entres nele. E o espírito saiu. Mais tarde, em particular, os discípulos, confusos, perguntaram a Jesus: por que nós não conseguimos expulsá-lo? A resposta de Jesus foi direta e reveladora: essa espécie só sai com oração e jejum. Essa lição nos mostra que nem toda batalha espiritual é igual. Existem níveis de confronto que exigem um nível mais profundo de consagração, dependência e poder, que só vem através da oração e do jejum. Isso nos leva a um ponto crucial: a autoridade espiritual. Não basta apenas usar o nome de Jesus como uma fórmula mágica. O livro de Atos nos conta uma história impressionante sobre isso. Alguns homens, exorcistas judeus que andavam de um lugar para outro, viram o apóstolo Paulo expulsando demônios e decidiram tentar fazer o mesmo. Eles encontraram um homem possuído e disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Eles usaram as palavras certas, mas não tinham a autoridade por trás delas. A resposta que receberam foi aterrorizante. O espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são vocês? Em seguida, o homem possuído saltou sobre eles com tanta fúria e força que os dominou, os feriu e os deixou-nos, fugindo daquela casa envergonhados e machucados. Essa história é um aviso poderoso. O nome de Jesus não é um amuleto. Não basta falar o nome dele, é preciso viver sob a autoridade dele, ter um relacionamento real com ele. A verdadeira autoridade não vem de uma fórmula, mas de uma vida submissa a Cristo. E o que acontece com esses espíritos quando são expulsos? Para onde eles vão? A história do homem endemoniado de Gadara nos dá uma pista fascinante. Quando Jesus estava prestes a expulsar a legião de demônios, eles não pediram misericórdia. Eles pediram tempo. Eles gritaram desesperadamente: vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Eles sabiam que um julgamento final os aguardava, mas o medo imediato deles era de outro lugar. Por isso, o pedido deles foi específico: não nos mandes para o abismo. O abismo, na cosmologia bíblica, não é o inferno final, ou lago do fogo. É uma prisão espiritual temporária, um lugar de confinamento para certos espíritos caídos, onde eles aguardam o juízo final. O pavor deles era tão grande que preferiram entrar em porcos, mesmo que isso significasse sua destruição imediata no mar. Se até os demônios temem o abismo, isso nos mostra a soberania daquele que governa sobre o abismo, sobre o tempo e sobre a eternidade. Jesus tem as chaves da morte e do inferno, e seu poder é absoluto sobre toda a criação, visível e invisível. Obrigado por assistir. Se essa mensagem te abençoou, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima.